Na aula de Uhum. hoje, estamos começando o grupo 9, o capítulo 22. Lembrando que o grupo 9 está no final da mesma apostila que está o grupo 8. Os módulos de hoje são o 133 e o 134, textos argumentativos. A teoria está nas páginas 222 a 225. Então, vamos lá. Textos argumentativos. Quem gostaria de começar? Eu, tia. Então, vai, Nicole. O mundo é bem mais do que podemos ver todos os dias. Além daquilo que vemos ao nosso redor, paisagens urbanas, natureza, animais e pessoas, existem muitas fronteiras a serem exploradas, várias novidades a serem descobertas. Você sabia que na região tão profunda nos oceanos, existem muitas coisas que ainda não Você sabemos, pulou uma, mas uma linha, amor. então vou voltar, tia. Você Você sabia. sabia? Pera aí um pouquinho só, que tem gente tentando entrar. Só um minuto. Ok, desculpa, tia. Imagina. Aí, volta no você sabia. Ok. Você sabia que há regiões tão profundas nos oceanos que é mais fácil alguém ir à Lua do que conseguir chegar a essas regiões? Existem muitas coisas que ainda não sabemos, mas que podemos descobrir. Uma das formas de ampliar nossa visão do mundo é conhecer as opiniões de outras pessoas sobre diversos assuntos, respeitando-as sem concordar obrigatoriamente com elas. Muito bem. Então, existem muitas coisas no mundo que nós não sabemos, que nós não dominamos. Por isso é muito importante ouvir as opiniões das outras pessoas e saber respeitar a opinião dos outros. Não quer dizer que respeitar não quer dizer que eu tenha que concordar com aquela pessoa, mas eu preciso aceitar a opinião daquela pessoa. Quem pode continuar? Eu posso tirar. Depois. Há um tipo de texto para defender a opinião. Trata-se do texto argumentativo. Nele, o autor ou conjunto de autores usa argumentos para defender determinado ponto de vista. Leia o texto seguinte sobre gastos com viagens espaciais e observe como o autor faz uso de argumentos para mostrar seu ponto de vista acerca do assunto. Muito bem. Então, o texto argumentativo é aquele tipo de texto em que o autor utiliza argumentos para defender o seu ponto de vista. Então, vamos observar esse texto. Por que gastar tanto para ir ao espaço se existem pessoas com fome na Terra? Podem parecer contraditórios os grandes investimentos com viagens espaciais, enquanto aqui na Terra há milhares de pessoas em condições de extrema pobreza, sofrendo com a fome e com os mais diversos problemas, como os de saúde, de moradia, falta de acesso à escola, ausência de boas perspectivas para o futuro. Porém, os investidores nesses programas espaciais acreditam que, com a exploração do espaço, haverá descoberta de pistas para resolvermos problemas também na Terra. No século XVI, por exemplo, Hans Janssen idealizou a criação de um aparelho que permitisse enxergar aquilo que sozinhos os olhos não poderiam ver. Para isso, reuniu esforços e recursos, que, se fossem direcionados à caridade, talvez pudessem melhorar momentaneamente a vida de um grupo pequeno de pessoas. Hans Janssen criou o microscópio, que, ao longo prazo, vem ajudando muitas pessoas. No final das contas, tal invenção salvou e salva um número incontável de vidas ao redor da Terra. Por ser um objeto muito importante para descobertas no campo da ciência, assim como as viagens espaciais do século XX, ajudaram muito o mundo a evoluir tecnologicamente.
Além disso, se pensarmos sobre a fome na Terra, ela se relaciona em grande parte com problemas como os de seca, da qualidade dos solos, de escassez de chuva e de irrigações irregulares. Muitos desses problemas poderiam ser resolvidos com descobertas realizadas em viagens espaciais ou durante a sua preparação. Os satélites artificiais, por exemplo, são muito úteis para o monitoramento de alguns desses problemas. Ou seja, não se resolve completamente a questão da fome doando apenas o dinheiro para as pessoas que dele necessitam. Os novos conhecimentos vindos da exploração do espaço podem também, no futuro, ser grandes aliados no combate à fome. Portanto, nem tudo tem como melhor solução aquela mais imediata. Muitas vezes, os benefícios que demoram mais a chegar ou são menos perceptíveis podem gerar consequências bem mais positivas do que aqueles mais diretos. É por isso que a exploração espacial se torna tão importante. Ela poderá trazer diretamente do espaço dicas de como podemos viver melhor aqui, no nosso planeta azul. E aí, nós temos um QR Code que nos mostra as tecnologias que você usa e que foram descobertas pela exploração espacial. Pode ler, Léo. Alô? Eu tava querendo ligar. É pra eu ter aqui, né? Deixa eu ter, não explore mais. O que está na tela, por favor. Sim. É uma pergunta recorrente quando se fala no espaço e em programas espaciais é se vale a pena. Vale a pena investir milhões todos os anos para manter e mandar pessoas para a Estação Espacial Internacional. Vale a pena gastar bilhões para mandar um robô a Marte. Vale a pena investir em uma missão tripulada até Marte. Do ponto de vista tecnológico, sim, todos os anos a NASA e outras agências espaciais fazem grandes descobertas científicas e desenvolvem tecnologias inovadoras que depois acabam indo para nas mãos do grande público. De fato, quando a agência foi criada, a condição para que recebesse investimento era de que ela desse resultados para o cidadão comum. Abaixo, damos alguns exemplos de como a exploração do espaço influenciou as pessoas da Terra. Muito bem. Então, vamos ver algumas invenções que foram feitas para o espaço e que ajudam as pessoas que estão aqui na Terra. Termômetros auriculares. Quem tem filhos deve saber melhor do que estamos falando aqui. Termômetros auriculares são utilizados por pais e mães todos os dias em seus bebês. Inseridos no ouvido, eles medem a temperatura em segundos. Rápido, eficiente e prático. A tecnologia infravermelha que o torna possível, incrivelmente, veio de pesquisas de cientistas que queriam medir a radiação emitida por estrelas e planetas. Ela foi desenvolvida pela JATEC Corporation, a pedido da NASA, a Agência Espacial Americana. Outra coisa que foi feita por causa das viagens espaciais: comida de bebê. Papinhas de bebê já existiam antes da exploração espacial, mas sofreram uma grande melhoria por conta dela. No início dos anos 1980, a NASA estava pesquisando o uso de microalgas como fonte de comida, oxigênio e catalisador de disposição de lixo em longas missões interplanetárias. Os cientistas que trabalhavam no projeto acabaram descobrindo que essas algas produziam altas doses de DHA e ARA, ambas gorduras essenciais para o desenvolvimento do bebê. Hoje,
Essas mesmas algas são colocadas em papinhas enriquecidas. Número 3. Grooving em pistas de aeroportos. Você lembra do acidente aéreo em Congonhas em 2007, quando o avião saiu da pista e bateu em um prédio do outro lado da avenida? Um grande assunto abordado na época foi a falta de grooving na pista do aeroporto do capital paulista. Grooving são pequenas ranhuras na pista que impedem o acúmulo de água e facilitam o pouso do avião, dando mais aderência aos pneus. E essa é mais uma tecnologia criada pela NASA. Nos anos 1960, a agência estava pesquisando maneiras de diminuir a chance de acidentes por conta da chuva nos pousos de seus ônibus espaciais. Em um projeto junto à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, criou-se o grooving, tecnologia hoje utilizada em aeroportos de todo o mundo. Esse acidente, vocês não vão se lembrar, porque vocês ainda não tinham nascido, mas o avião foi pousar no aeroporto de Congonhas, e o aeroporto de Congonhas é muito pequeno em relação a outros aeroportos, porque ele é dentro da cidade de São Paulo. E estava chovendo muito naquele dia. E a hora que o avião foi pousar, por causa do chão estar muito molhado, derrapou na pista, ele não conseguiu parar. E ele foi parar do outro lado da avenida, que passa por Congonhas, e aconteceu um acidente seríssimo, feio. E depois disso, colocaram esse grooving no chão do aeroporto. Morreu pessoa, tia? Sim, morreu várias pessoas. Nossa. Número 4. Lentes de óculos resistentes a arranhões. Você sabia que no espaço voam milhões de pedrinhas que atingem astronautas e a Estação Espacial Internacional o tempo todo? Para proteger equipamento e principalmente os visores dos trajes espaciais, a NASA criou um plástico que não sofre arranhões com facilidade. O resultado? Lentes para óculos. Então, nós temos as lentes que não riscam por causa disso. Número 5. Aparelhos dentários transparentes. Quando você põe um aparelho dentário, tem duas opções. Aqueles feitos de metal, brilhantes e chamativos, ou ligeiramente mais caros, os transparentes e discretos. Aparelhos dentários transparentes são feitos de alúmina policristalina translúcida, TPA em inglês, material criado para proteger antenas infravermelhas no espaço. No final dos anos 1980, uma empresa estava desenvolvendo novos aparelhos que fossem esteticamente mais bonitos que os clássicos metálicos. No fim, ela descobriu que a TPA é resistente o suficiente para o trabalho e é transparente. Em 1987, o produto entrou no mercado e se tornou um hit instantâneo. Espuma viscoelástica. Aplicada a colchões, assentos de aviões e capacetes, a espuma viscoelástica é um material que, após ser comprimido ou deformado de alguma forma, volta ao seu estado original. Além disso, ela é sensível à temperatura, se tornando mais mole no calor e mais dura no frio. A princípio, a espuma viscoelástica foi pensada para ser utilizada nos assentos de ônibus espaciais, a fim de minimizar o choque durante o pouso. Ainda hoje, ela está presente em assentos de aviões, mas também é utilizada em capacetes esportivos, colchões e travesseiros ortopédicos. O GPS. O GPS, os milhões de satélites que hoje orbitam a Terra, são obviamente um advento da exploração espacial. Nós os utilizamos em várias formas de comunicação, como TV e internet, e também para navegação civil e militar. O Global Positioning System, GPS, foi comissionado em 1973 pelo Exército Americano, a fim de criar uma tecnologia baseada no espaço, capaz de mapear com precisão todo o planeta e que pudesse ser utilizada para navegação. Criado para fins militares, o GPS acabou sendo utilizado para todo tipo de tarefa,
desde missões de resgate no mar até levar você para aquela festa de aniversário em uma rua da qual você nunca ouviu falar. No total, são 24 satélites e mais de 120 mil sistemas de recepção utilizados para guiar usuários no mundo todo. O projeto inteiro é administrado pela Navstar GPS Joint Program Office, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Estruturas com cobertura de tecido. Você sabe que tipo de material é utilizado na cobertura de estádios? Tecnologia espacial. No final dos anos 1960, a NASA fazia pesquisas a fim de desenvolver um tipo de tecido que fosse leve, não inflamável e capaz de proteger os astronautas de todos os perigos do espaço. O resultado foi tão positivo que uma empresa, a ChampFab, pensou que poderia utilizar esse material de forma comercial. Hoje, coberturas de tecido são utilizados em muitos shoppings ao ar livre, estádios esportivos e até mesmo em aeroportos. No Brasil, diversos estádios de futebol utilizam essa tecnologia. Aspirador de pó portátil e sem fio. O aspirador de pó portátil e sem fio foi comissionado pela NASA para que fossem coletados pequenos materiais na superfície lunar. O aparelho foi lançado pela primeira vez pela Black & Decker e se tornou um sucesso comercial. Essas são apenas algumas das principais tecnologias desenvolvidas durante a corrida espacial e as mais comuns no dia a dia. Outras descobertas importantes são utilizadas hoje na medicina, na indústria, entre outros. Muitas partes dos equipamentos de bombeiros, por exemplo, vêm do traje espacial. Pelo fato de o espaço ser um lugar tão inóspito e as viagens serem tão longas, as agências têm que ser muito criativas nas formas de manter seus astronautas seguros e saudáveis enquanto estão longe da Terra. Além disso, grandes inovações vêm da necessidade de comunicar cada vez mais dados a distâncias inimagináveis. A foto mais distante do planeta Terra foi retirada de um satélite enquanto ele saía do sistema solar. Então, se você duvida que missões tripuladas no espaço são úteis para alguma coisa, olhe ao seu redor e tente pensar em tudo que essas viagens proporcionaram a você em seu cotidiano. Valeu a pena. Quem poderia continuar? Pode repetir, tia? Pode. Você deve ter percebido que esse texto está bem organizado. As ideias contidas nele estão divididas adequadamente. No primeiro parágrafo, há uma opinião sendo manifestada, a de que, apesar de haver muitos problemas na Terra a serem resolvidos de imediato, é importante investir na exploração do espaço, porque isso poderá justamente contribuir para a solução dos conflitos existentes em nosso planeta, mesmo que a longo prazo. No entanto, o texto não se limita a apresentar tal opinião. O grande objetivo dele é convencer o leitor da importância dessa ideia. Para isso, é necessário que ache a defesa da opinião, o que ocorre nos demais parágrafos. Lê mais esse pedacinho. Ok, tia. Podemos afirmar que dois grandes argumentos são usados para defender a opinião exposta. Analise essa defesa no esquema a seguir. Obrigada. Então, a ideia que ele defende, ela é defendida por meio de argumentos. Então, lá no texto, nós temos pelo menos dois argumentos. O primeiro, a invenção do microscópio, que resultou em benefícios para a humanidade a longo prazo. É prova de que certos investimentos, aparentemente desimportantes, podem ter consequências bastante positivas. O segundo argumento, um dos grandes problemas da Terra, a fome,
também tem relação com as secas, a qualidade dos solos, a quantidade de chuvas e irrigações irregulares. Isso poderia ser resolvido por meio de descobertas realizadas em viagens espaciais. Então, esses dois argumentos ajudam a defender a ideia de que as viagens espaciais valem a pena. Quem poderia continuar? Posso ler, tia? Sim. Observe que os dois argumentos utilizados podem convencer uma pessoa da opinião apresentada. No primeiro caso, por se tratar de um fato histórico, a criação do microscópio. No segundo, porque mostra uma possibilidade pautada em conhecimentos científicos relacionados à eficiência das viagens espaciais, no que se refere a combater a fome na Terra. Portanto, podemos dizer que esse texto apresenta uma informação fundamentada. Pode ler mais um. Tá. O último parágrafo apresenta a conclusão do texto, na qual se afirma, com base em tudo o que foi exposto, que nem sempre as soluções imediatas não são as melhores. Há muitos casos em que as soluções que apresentam resultados mais demorados são as mais eficazes. Muito bem. Então, nós temos na estrutura do texto o primeiro parágrafo que explica a ideia da pessoa. Depois, dois argumentos para convencer quem está lendo da opinião que ele apresentou. E no último parágrafo, a conclusão do texto, que afirma que, com base em tudo o que foi exposto, as soluções imediatas nem sempre são melhores. Então, ele repegou os dois argumentos e fechou a ideia dele. Desse modo, podemos resumir a organização desse texto da seguinte forma. Primeiro parágrafo, apresentação de uma opinião. Segundo e terceiro parágrafos, a argumentação. E o quarto parágrafo, a conclusão. É importante compreender que, embora o autor do texto tenha se utilizado de informações fundamentadas, isso não quer dizer que a opinião dele é a correta ou que deve ser aceita sem contestação. Há diferentes opiniões sobre o assunto e uma não exclui a outra. Então, o autor do texto colocou a ideia dele. Não quer dizer que a ideia dele seja certa nem que seja errada. Ele colocou apenas a ideia dele. Alguma dúvida, pessoal? Não, tia. Muito bem. Então, vamos para a página 234 para os exercícios.